Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom! Aqui estamos novamente de retorno a esta segunda-feira para realizarmos o culto do Evangelho, em homenagem ao querido professor Eurípides Bassanufo. É uma pena que, apesar de eu ter focado aqui, não apareceu o retrato do professor Eurípides Bassanufo, mas vocês podem ver aqui que ele está comigo. Aqui está conosco também patrocinando e inclusive prestigiando essas vibrações de amor que nós estamos sendo intermediários para que de meu coração, de minha voz e pela remessa que os espíritos estão enviando por intermédio dos canais da internet, que vocês todos possam ser abençoados nesta manhã, abençoados os seus lares, todos os seus familiares, cumprindo as orientações determinadas pelas autoridades de saúde vigentes para que possamos nos proteger, através do uso da máscara, do álcool em gel, da lavagem das mãos com sabão, para que possamos ainda manter o distanciamento para evitar que nós possamos ser transmissores, mesmo sem saber, podemos ser transmissores do Covid-19. Portanto, que Jesus nos abençoe, ajude a melhorar os nossos pensamentos, nos proporcione a força do otimismo, da fé, da esperança, para que possamos exteriorizar esses sentimentos, ajudando a humanidade a passar por essa turbulência. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta caminhada de agora e que Ele permita que os espíritos amigos, especialmente a irmã Joana de Ângeles e o nosso querido amigo Dr. Flávio Rovella, possam nos ajudar, sustentando esta nossa caminhada e fortalecendo as minhas mãos e o meu coração para que as sementes do Evangelho possam percorrer e chegar imediatamente ao coração de vocês. Que assim seja. Vamos então começar a nossa atividade mostrando aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui no capítulo 14, que nós vamos ver hoje, os itens 1 e 8, que são os itens que são citados pela irmã Joana de Ângeles, a nossa veneranda benfeitora, na página 129 deste livro, quando o capítulo tem um título Amor Filial. Embora ela cite aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, itens 1 e 8, normalmente ela aborda nos seus comentários todo o capítulo 14, todos os capítulos que ela estuda. Assim também nós vamos fazer esse trabalho, usando também de alguns outros itens, além do item 1 e 8, vamos também falar sobre outros para enriquecer esse tema de amor filial, que é um tema engrandecedor, maravilhoso, belo e útil, principalmente para ser aplicado, e se eu for convidado, eu irei para a nossa Juventude Espírita, Amélia Rodrigues, fazer essa palestra em termos de seminário, para que realmente dê essa compreensão aos nossos jovens espíritas. Portanto, vamos começar capítulo 14, itens 1 e 8. Como eu falei, nós vamos começar do item 1, mas podemos, além do item 8, abordar outros itens também e citar para enriquecer a nossa informação desta manhã. Então, vamos ao nosso item de número 1. Aqui nós temos uma passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Também cita aqui Allan Kardec, Marcos, capítulo 10, versículo 19. E cita também Lucas, no capítulo 18, versículo 20. Portanto, Jesus disse para aqueles que o ouviam: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa parte, então, a veneranda benfeitora vai trabalhar no honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas vocês perguntarão: Ari, o que é que significa honrar? O que é que o dicionário Aurélio indica? Não, vocês sabem, os que trabalham na Casa de Guará,
que eu admiro muito o dicionário Aurélio, mas eu trabalho com os dois, maioria das vezes com este aqui. Veja o tamanho, tem cerca de 22 mil verbetes a mais do que o Aurélio, é o dicionário OWISE. É pesadinho ele, vocês estão vendo aqui o tamanho, só para vocês verem que eu consulto ele praticamente todo dia. Então a palavra honrar significa exaltar, levar às alturas, glorificar, enobrecer, venerar. Olhem a intenção do que foi registrado nas leis que Moisés recebeu: honrar pai e mãe, honrar, exaltar, elevar às alturas, glorificar, enobrecer, venerar. Portanto, nós vamos observar agora o nosso evangelho segundo o Espiritismo. Eu identifiquei, salientei bem, são os itens 1 e 8, mas nós vamos começar pelo item 3, quando aqui nós temos uma observação muito interessante do nosso irmão, o item 2, o item 3, exatamente, é do nosso irmão Allan Kardec. Ele diz aqui: honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Esse é o processo. O item 3 fala disso também. E aí nós vamos continuar no item 3, que é também rico. Os filhos não devem a seus pais só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que nós recebemos, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem, vários inclusive já me perguntaram sobre essa informação. Ari, que pequenas nadas supérfluos? As solicitudes, os cuidados amáveis, mas eu já ajudo meu pai, então nada supérfluo. Então uma televisão nova, algo que ele goste, outras coisas. Então tudo que nós fizermos, é preciso que nós entendamos isso. Tudo que nós fizermos, até mesmo as coisas mais supérfluas, presentinhos, solicitudes, os cuidados amáveis, são apenas o juro do que nós recebemos. Nós temos em débito moral o pagamento de uma dívida sagrada que talvez numa encarnação só nós não tenhamos condições de saldar. Então, Allan Kardec ressalta na última frase: unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Agora vocês estão começando a entender. Por isso que Ari colocou isso, porque a veneranda benfeitora fala sobre a piedade filial. E eu já ressaltei o que significa a piedade filial realmente para Deus. Portanto, vamos ainda ao item 3. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, o item 3 repete 2 vezes a questão do dever, da piedade filial. E aí vocês perguntarão: ali, em outra oportunidade, você já falou sobre a piedade, na semana passada. Lembra para nós o que é piedade. Está aqui, na página 123. A piedade é o sentimento excelso, elevado, porque parte da emoção que compartilha a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Isso é o que é definição, a identificação do que é piedade, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E vamos agora aqui também penetrando no capítulo Amor Filial, quando ela diz: a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os deveres de gratidão, respeito e ternura impostergáveis, que não pode demorar, não pode deixar para outra oportunidade. Vejam como a importância da piedade filial, que nós temos aí de observar.
E ela faz mais ainda. Olha como ela diz aqui quanto à questão de pais adotivos. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever é ainda muito maior. E vocês me perguntarão por quê? Eles não têm. Isso significa um caráter grandioso, porque está destituído da obrigatoriedade imposta pela injunção carnal. Eles aceitaram a ser tutores, eles aceitaram adotar uma criança, e por isso, esses infantes, esses filhos do coração, devem ter muito maior consideração, porque, mas é o destino. Não, Deus não improvisa nada. Vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto aqui da veneranda benfeitora, porque eu gosto de acompanhar o pensamento dela. Alguns pais, aí nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Alguns pais descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Observem vocês da juventude espírita. As lições são grandiosas desse capítulo quando nós estudamos, que podemos no seminário a dialogar, conversar com vocês, tirar suas dúvidas, porque aqui o parágrafo é lindo. Alguns pais se descuram dos seus deveres, não cumprem com seus deveres, não dão alimentação direito, ou às vezes se procuram ter outros desvios dos seus recursos, pensando em adquirir imóveis, isso e aquilo, não participam da reunião de pais no colégio, não acompanham o processo educativo, não participam em casa. Mas olhem bem o que está escrito aqui. Alguns pais descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-lo e não a seus filhos. Está bem a observação. Os filhos sempre terão um dever de gratidão, porque, afinal de contas, o pai e mãe se uniram para que houvesse, através da conjunção carnal, a fertilização do óvulo, e você, que é filho, foi que se vinculasse, naquele momento, ao processo reencarnatório. Nós devemos muito aos nossos pais, basicamente, pela essa oportunidade de eles terem aceitado receber-nos em seu seio para concorrerem para a nossa educação espiritual. Nós vamos aqui agora voltar ao amor filial, Joana de Ângeles, quando ela diz aqui: os filhos devem ter compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores viviam, em razão da sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores. Então, vocês que são filhos espíritas, nós que somos filhos espíritas, devemos receber esse conselho, esse pensamento da veneranda Joana de Ângeles como um ponto de luz para direcionar o nosso relacionamento com os nossos pais. Os filhos devem ter compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores viviam, em razão da sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências passadas. Quando os nossos pais se casaram, devemos refletir, vocês refletirem, como era a situação financeira deles, de que forma eles começaram a vida, conforme foi que eles mantiveram o lar, como foi que fizeram, que muitas vezes perderam noite, deixaram de se alimentar para dar o leite para vocês, para comprar a roupa, para comprar o livro para os colégios. Quantas vezes comprou fiado no cartão ou ficou devendo para que vocês não deixassem de ter o livro na escola, o caderno, todos os equipamentos para assistir às suas aulas? E quando estavam doentes, quantas vezes eles perderam a noite para acompanhar vocês com febre, assustados porque eram marinheiros de primeira viagem? E ficaram, e no dia seguinte tiveram de trabalhar, e a mãe em casa para tomar conta do filho, e aquelas que trabalham preocupadas com quem deixar a criança, que às vezes estava com febre. Vejam as angústias que eles passaram, o que eles viviam. É isso que nós devemos observar, e vocês jovens, vocês filhos, devem ter observação dessas condições também. Por que isso? Por que a veneranda benfeitora fala de reencarnações anteriores? Porque aqui, na página 188,
que eu costumo sempre repetir quando eu falo para casais, quando eu falo em encontro das famílias, como eu já falei no encontro de pais aí na Casa de Guará, quando eu vou celebrar algum casamento, e o casamento não tem ensejo de vinculação espírita, é o casamento que eu celebro, é o ritual maçônico. Antes do casamento, eu chamo o noivo, a noiva, para esclarecer a questão reencarnatória, porque aqui está dizendo, na página 188, quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Pronto, aí vocês já entenderam. O casamento não é uma coisa, a coisa ocorreu por acaso. Não, Deus não improvisa nada. Tudo é estabelecido, tudo é jurisdicionado. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou o conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais de afetividade, ou foram realizadas tentativas de união que não deram certo, mas que ora se apresenta mais forte e compensadora do que naquela oportunidade anterior. Então, os nossos pais vieram a se unir em razão da lei de causa e efeito, resgate de compromissos, ou entre os dois, ou entre outras pessoas, ou entre os filhos que iriam receber de Deus para que fossem esclarecidos, orientados e educados espiritualmente. Vocês viram como é o processo? Por isso que nós devemos analisar também para poder ajudar a nossa convivência com os nossos pais. Aqui também, a veneranda benfeitora, vamos voltar ao capítulo de amor filial. A constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico, mas é resultado de uma programação que lhe precede a estrutura física e social, que antecede a estrutura física e social. Tudo é programado, Deus não improvisa nada. Os pais, aí ela continua, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente. Não! As vinculações existem, e ela aqui confirma, os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, pais e filhos. Eu vou repetir. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos. É preciso que passemos essas informações para os nossos jovens, para que eles, com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece a todos, tenhamos mais clareza para entender aqueles com quem nós convivemos, colaborando de nossa parte com o nosso amor, para que se superem todas as divergências de outras existências e possamos ter agora uma convivência fraterna, saudável e feliz, que vá concorrendo gradativamente para que as famílias se unam e vão pouco a pouco fortalecendo as famílias espirituais. Que beleza! É a nossa doutrina a nos proporcionar esses conhecimentos tão ricos. E ela diz aqui mais, vocês que são jovens, observem, vocês que são filhos, eu sou filho. Cada espírito renasce no clã, quer dizer, no grupo familiar, na família, onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para desenvolver os objetivos superiores da existência. Nós não nascemos por acaso em qualquer casa, não. Tudo é programado. Deus está presente com o seu amor, direcionando todos nós para que a lei de causa e efeito seja cumprida na sua integralidade. Vamos agora sair do capítulo Amor Filial para a página 66 do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Quando eu leio essas coisas, como o livro já está aqui, e já está aqui, porque eu adoro esse livro na interpretação do Evangelho, como eu já falei para vocês, muitas vezes eu pego o assunto lá, outro citado, e vou fazendo aquele colar
que galo em Aracaju fica admirado. Mas são isso, me vem à mente por inspiração dela, na página 166, quando ela diz aqui: as afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Vocês estão vendo? São cultivos de amor que nós precisamos realizar. Não somente achar que o nosso lar é irregular, que não gostamos, que eu gostaria de nascer em outro lar. Ali é onde nós precisamos estar. Aí é que nós precisamos dizer à nossa juventude, que vem a juventude espírita, com conhecimento da doutrina espírita. As aversões agressivas e conflituosas, quer dizer, com conflitos no lar ou fora dele, resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Temos de regularizar, temos de reparar os nossos erros, e a família é o campo florido onde nós reencontramos, através do amor, todas as oportunidades de recuperação. Graças à misericórdia de Deus, nós espíritas temos esse conhecimento claro, objetivo e direcionador da nossa caminhada, para melhor compreender as ações de nossos pais, de nossos irmãos, e com os recursos do Evangelho de Jesus, patrocinar as nossas mudanças de visão do mundo, oferecendo o amor incondicional, como Jesus nos proporcionou. Aqui ela diz, aqui já finalizando, nós vamos deixar apenas um parágrafo para o finalzinho de tudo, que é a sobremesa, quando ela diz aqui: seja qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial, e ela acrescenta, e fraternal, fraterno, irmão, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros passados, transatos. Eu vou repetir. Seja qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e do amor fraternal. Amor para os pais, amor para os irmãos, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos. Esta é uma lição maravilhosa, surpreendentemente bela, orientadora, esclarecedora, que precisa ser divulgada em todas as juventudes espíritas, e isso nós pedimos a ajuda de todos os nossos irmãos, para que procurem fazer dos seus lares um foco de luz, de paz, onde Jesus esteja presente cada semana, através do culto do Evangelho do Lar. E a querida irmã Fabíola, que está atualmente à frente da nossa Juventude Espírita Amélia Rodrigues, analise esta mensagem de hoje, converse com os jovens, e pode escolher um dia que eu irei lá fazer um seminário para mostrar a eles o valor à família e às vezes o prêmio que eles receberam nascendo na família onde eles estão encarnados. Agora nós vamos falar para vocês 2 tópicos interessantes. Nós sabemos os valores que nossos pais têm, nossas mães têm, mas nós vamos finalizar esclarecendo para os jovens, principalmente, e muitos que ainda não sabem, a questão do Dia das Mães e o Dia dos Pais. O Dia das Mães aconteceu de uma forma assim inusitada. Era uma vez nos Estados Unidos a professora Ana Jarvis. Era formada, graduada em pedagogia, ela ensinava maravilhosamente bem. Ela nasceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, no dia 1º de maio de 1864. Vamos ver a história. Ela nasceu em 1864, no dia 1º de maio. Em 1900,
sua família mudou-se para Filadélfia, outro estado dos Estados Unidos da América. E aí, o pai da professora Ana faleceu no dia 31 de dezembro de 1902. Eles se mudaram em 1900, 2 anos depois, 1902, o pai dela faleceu. Só que a mãe assumiu a questão da casa. Ele não tinha aposentadoria, em 1902 os Estados Unidos não tinha ainda esse plano, não era o plano protecionista, mas um plano como nós temos no Brasil atualmente. Não tinha plano de aposentadoria. Então a mãe dela, que ficou sozinha, assumiu o controle da casa, começou a costurar para fazer vestidos, para ganhar o dinheirinho e incentivou a filha dela a continuar estudando. Mas acontece que foi 31 de dezembro de 1902 que o pai faleceu. A mãe dela faleceu 2 anos e 4 meses depois, em 9 de maio de 1905. E a professora Ana ficou abaladíssima, porque a mãe é que lhe dava essa sustentação, a mãe se desdobrava. O pai não deixou nenhuma pensão para ela, na época não existia, era trabalhando, costurando, tomando conta da casa, lavando, passando roupa e inspirando a filha a estudar. Então ela ficou abaladíssima. E no segundo domingo de maio de 1907, portanto, olhe bem, 2 anos depois, foi realizada uma reunião privada, uma celebração em memória de sua mãe. E a família toda compareceu para celebrar a saudade daquele tempo afastada. Naquela oportunidade da reunião, a professora Ana, que já falei para vocês, graduada em pedagogia, ela se emocionou quando foi falar da mãe dela. E rememorou muito emocionada que a sua mãe ajudou-a a superar a morte do pai, incentivando a fazer uma série de estudos especiais, literatura inglesa, psicologia, filosofia, latim, alemão, matemática e música. Porque a mãe dizia para ela: minha filha, você precisa melhor servir ao seu país, ao nosso país, e através do seu preparo, através da sua capacitação voltada para o ensino dos jovens, você vai concorrer para que este nosso país seja grande, farto, rico e poderoso, com a juventude esclarecida. Então foi isso que a mãe deu de presente para ela. E naquele dia que ela estava rememorando tudo aquilo, ela teve uma ideia, que aquele dia, o segundo domingo do mês de maio, quando a mãe faleceu, fosse dedicado a todas as mães, e começou a lutar pela institucionalização do Dia das Mães. Finalmente, em maio de 1914, por proposta do representante do Alabama no Congresso e de um senador do Texas, a comemoração foi incluída no calendário oficial dos Estados Unidos da América. E daí se expandiu pelo mundo, valorizando todas as mães. É um caso lindo que o segundo domingo de maio foi a data de falecimento da mãe de Ana, da professora Ana. E ela fez isso, mostrando ao mundo o seu reconhecimento, a sua gratidão, a sua piedade filial, valorizando o trabalho todo que a mãe fez para ela. Foi realmente uma recompensa, um prêmio muito grande que ela ofereceu à mãe dela e a todas as mães do mundo. E o outro agora é o Dia dos Pais. Vamos chegar por último, não tem problema. Nos Estados Unidos, comemoraram pela primeira vez o Dia dos Pais no dia 19 de junho de 1910. Esta data foi escolhida a partir da sugestão de uma moça chamada Sonora Lois Dodge, que quis homenagear seu pai, William Jackson Smart. Por que ela quis homenagear o pai? O Smart, o pai dela, William Jackson Smart, era um veterano da Guerra Civil Americana. E depois que acabou a guerra, ele voltou para casa sem uma perna, com uma perna só. A esposa morreu logo depois e ele teve de criar, nessas condições, criar sozinho Sonora e os outros 6 filhos. Vocês estão vendo o esforço desse pai, ainda sofrido de uma guerra, dorido, sem um órgão, ainda, vamos dizer, mancando, usando muleta, o que for, que eu não sei, a história não conta,
mas ele conseguiu criar e educar sozinho a filha Sonora e outros mais 6 filhos. Então, a homenagem da filha Sonora que fez ao pai começou em 19 de junho de 1909, em sua cidade, Spokane, no estado de Washington. O dia 19 de junho era a data de nascimento do seu pai, diferente da outra, que foi a data de morte da mãe. Ela foi a data de nascimento do pai dela. Então, o gesto simples da moça acabou por mobilizar muitas pessoas da mesma cidade a fazer o mesmo tipo de homenagem para os pais. Da pequena cidade de Spokane, a prática alastrou-se para outros estados dos Estados Unidos da América e contagiou praticamente o mundo todo. Então, 2 exemplos que nós vamos refletir e vamos pensar, internalizar o que os nossos pais fizeram conosco para que nós possamos homenageá-los, não com flores simplesmente jogando no túmulo, que muitas vezes só são os restos mortais lá, mas homenageando com as nossas preces, a nossa caminhada segura dentro da doutrina espírita e, acima de tudo, honrando o nome e as orientações que eles nos deram na nossa caminhada, ajudando os mais pobres, aqueles que precisam, que não têm recursos. É a nossa homenagem que podemos fazer para os nossos pais vivos. Nós vamos ajudá-los até que seja marcado o retorno para o plano espiritual. Mas aqueles que já desencarnaram, os filhos devem homenagear, prestando em nome deles, no dia do nascimento deles, no dia dos pais, no dia das mães, oferecendo o seu óbolo do coração, alimento, cesta básica, enxoval para todos aqueles que precisam. É a homenagem mais bonita e mais segura, homenageando o Pai pelos ensinamentos que nos deram. E Joana de Ângeles, me permitam, eu vou ter de terminar. Quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo Amor Filial, ela conclui: amar sempre é o impositivo existencial, nele incluindo todo o clã e particularmente pai e mãe. Que Jesus os abençoe, você que nos acompanha pela internet, que Jesus o abençoe, inunde seu coração de amor, para que ele possa exuberar-se de paz, de alegria, de entusiasmo, de saúde, de esperança e inundar todo o seu lar e os corações de todos aqueles que aí habitam, para que aprendam neste pequenino ambiente a nós amarmos tanto que possamos sair para o mundo para amar a multidão. Que seja sempre de nós o interesse de realizar em nome de Jesus tudo aquilo que pudermos fazer, contribuindo para que o mundo se torne um planeta de regeneração, onde a alegria de amar e o prazer de servir seja notório em todos os habitantes de nosso planeta, a começar de nosso lar. Que Jesus os abençoe e os envolva a todos com a sua paz. Fiquem com Jesus. Que assim seja.